Evangelho em Pauta, com Gláucia Savim. Olá, amigos, bem-vindos ao nosso Evangelho em Pauta. Hoje o nosso tema está aqui no nosso Evangelho, no capítulo 20, item 2. Esse capítulo, nas instruções dos Espíritos, eles falam aqui dos últimos, que serão os primeiros. E aí eu vou ler um trechinho bem curtinho para a gente conversar, que o obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar. E aí vem, que seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. A gente vai falar só desse trechinho e a gente vai ver como ele é atual. Então, nesse trecho, ele fala do que a gente fez com o nosso tempo enquanto a gente esperava a oportunidade do trabalho ou a oportunidade de ser chamado. E aqui eu quero trazer para a nossa reflexão de hoje uma passagem de André Luiz que ele chama de horas inconscientes. O que são horas inconscientes? André pega o nosso tempo, as 24 horas do nosso dia, e ele fala o seguinte: olha, esse dia tem 24 horas, vamos imaginar que a gente trabalhe 10 horas, a gente trabalha bastante. Ele está considerando o tempo do nosso trabalho, deslocamento, 10 horas por dia. Que a gente durma 8, então são 18 horas. Todos os dias a gente tem um saldo aí de 6 horas. 5 vezes por semana, 30 horas nos dias úteis. No sábado e no domingo, vamos imaginar que a gente não trabalhe, E aí a gente tem, então, 16 horas, o que dão 32 horas. Então a gente tem as 30, da semana, mais as 32 do final de semana. No final, a gente tem 62 horas sobrando toda semana. A gente tem um saldo ali de horas que André fala que são as horas inconscientes. São horas que a gente não vê passar, são horas que a gente desperdiça, às vezes com bobagem, rede social, ou que a gente fica ali jogando o nosso tempo pela janela, jogando o tempo fora, em que a gente não produz nada de bom para nós ou para os outros. Tempo que a gente poderia estar, por exemplo, estudando uma coisa nova, aprimorando um conhecimento, fazendo um trabalho, desenvolvendo alguma coisa, algum dom, alguma faculdade que a gente tem, um dom artístico, estudando música, fazendo alguma coisa que possa elevar o nosso espírito. E claro, fazendo o bem. Então essas 62 horas que a gente tem ali de saldo todas as semanas, elas servem para a gente nunca mais poder dizer que a gente não teve tempo para alguma coisa que é importante. Tempo para visitar um doente, tempo para dar um telefonema para alguém que a gente sabe que está precisando conversar, tempo para a gente fazer um curso, para a gente se aplicar. Então a gente precisa pensar muito em relação a esse tempo, que é uma preciosidade que a gente tem, porque tempo é sinônimo de oportunidade. Então quando a gente joga fora o nosso tempo, quando a gente desperdiça o tempo, a gente também está desperdiçando as oportunidades que a vida pode nos trazer. E aí a gente vai cair naquilo que a lição aqui fala que isso não pode ser fruto da nossa preguiça, da nossa acomodação. Então, vamos pensar um pouco, o que é que a gente está fazendo com as nossas horas inconscientes? Vamos trazê-las para o nosso dia a dia, vamos trazê-las aqui para o nosso ativo e não deixá-las no nosso passivo, para que ao final a gente possa considerar que a gente produziu bastante, que a gente evoluiu, que a gente não jogou fora a oportunidade da encarnação, que a gente não fique somente preso àquela nossa rotina do dia a dia, aos nossos hábitos, mas que a gente perceba que dá sim para fazer ginástica, dá sim para ir ao centro espírita, dá sim para fazer um pouquinho de meditação e, claro, o mais importante, que a gente tenha um tempo para Deus, que Deus não seja o nosso plano B, que seja o nosso primeiro pensamento todos os dias quando a gente acorda. Obrigada, até a próxima.